Olá pessoal, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus? Vamos para mais um vídeo hoje e o assunto de hoje é sobre batalha espiritual, guerra, né? As guerras que nós enfrentamos. E eu vou ler um texto aqui bastante conhecido, que está em Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, que diz: E finalmente, meus irmãos, sede fortes no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não lutamos contra a carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra a maldade espiritual em regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Portanto, estáis firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e revestida a couraça da justiça, e calçado os vossos pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Essa é uma palavra conhecida e é uma palavra de alerta, porque muitas das vezes nós entramos em guerras, em batalhas e nós não estamos preparados. É impossível, né, um soldado entrar em uma guerra, em uma batalha, se ele não estiver ali preparado, né, se ele não estiver ali revestido da armadura, né. Nenhum soldado vai para a guerra com um chinelo, com uma camiseta ou com uma bermuda, né, sem estar equipado, ele não vai. Então, ele tem todo aquele equipamento que ele precisa ser revestido. Tem as armas, né, que ele precisa manusear, saber manusear bem. E eu pergunto para você, você já enfrentou, ou você está enfrentando, ou você sabe o que é uma batalha espiritual? Você sabe o que é passar por uma guerra espiritual? Você tem enfrentado e não sabe como guerrear, não sabe como lidar com isso? Muitas pessoas enfrentam batalhas, enfrentam guerras espirituais e elas são vencidas porque elas não sabem lidar. Elas não sabem como que faz para vencer, né? Como que eu vou fazer? Como que eu vou agir? Quais são as estratégias? Quando existe uma guerra, uma batalha, os soldados, eles têm uma preparação. Eles passam por um treinamento, né, de guerra, um treinamento de batalha. Eles passam por estratégias, né? Ali é passado para eles todo tipo de estratégia para que aquela guerra aconteça, né, contra o inimigo. E dentro, né, de um quartel, vamos dizer assim, cada soldado ali tem a sua função. Cada soldado ali tem que saber manusear um tipo de arma, né? Tem aqueles que manuseiam as armas menores, outras maiores. Tem aqueles que ficam ali somente por trás, né, das estratégias, né? Tem aqueles atiradores de elite. Então, cada um ali sabe a sua função dentro de uma guerra. Se ele não sabe a sua função, provavelmente ele pode perder a sua vida ali muito fácil, né? Se ele não sabe, se ele está entrando para uma guerra e ele não sabe como manusear ali a arma, não sabe qual é a sua posição ali de ataque, ele pode perder a sua vida muito rápido, muito fácil. E Paulo aqui, ele nos ensina, né, escrevendo essa carta aqui aos Efésios, ao povo, né, ali, sobre a armadura espiritual. E ele fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue,
Não é contra o meu próximo a minha luta. Não é contra a pessoa ali que aparentemente está me ofendendo, que está me maltratando, né? Contra a pessoa ali que está pisando no meu calo, não é. Mas sim por trás de quem, né? Que está usando aquela pessoa, talvez para fazer isso. Né? Ele fala que nós não temos que lutar contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades, né? Nas regiões celestiais. Neste exato momento existe uma guerra, existe uma batalha travada, né? Contra ou a favor da nossa vida. Existem demônios lutando e existem também anjos, né? Que a palavra de Deus fala que Deus envia os anjos para nos proteger, para lutar a nosso respeito. Ele dá ordem aos seus anjos, né? E ele fala aqui para a gente se revestir. Paulo, quando ele escreveu essa carta, ele estava preso em uma prisão domiciliar. Ele estava preso ali e ele era vigiado por um soldado 24 horas, mesmo sendo uma prisão domiciliar. Ele estava sendo ali guardado por um soldado romano. E quando ele escreveu essa carta, provavelmente ele olhou para aquele soldado e viu ali a sua vestimenta de soldado, a sua armadura, e ele foi ligando uma coisa à outra, e ele levou para o lado espiritual. Ele foi vendo ali que aquele soldado tinha uma couraça, ele tinha um capacete, ele tinha uma espada, ele tinha um calçado ali diferenciado, e ele ligou isso ao lado espiritual, né, como colocando nós como soldados de Cristo, né, lutando contra as coisas espirituais. E sem essa armadura aqui, nós não conseguimos vencer a nossa guerra. Tem muitos, né, cristãos, muitas pessoas que entram em guerras despreparados, não sabem, né, o tamanho ali da dificuldade que vão enfrentar e entram nessa guerra e nem sabem lutar. Muitas pessoas estão enfrentando guerras espirituais e não sabem quem estão enfrentando. Talvez aquela insônia que você está enfrentando é um tipo de guerra espiritual que você está passando. Talvez uma enfermidade, algum tipo de enfermidade, né, que os médicos não encontram uma solução. Uma simples dor de cabeça, às vezes, pode ser um ataque de Satanás, uma guerra espiritual. Pesadelos, né, afrontas, coisas que acontecem dentro da sua casa, no seu dia a dia, que não é comum de acontecer. Às vezes ali a família começa, né, ter uma briga desnecessária, alguma coisa acontecendo dentro da casa e você não entende. E isso pode ser uma batalha espiritual que você esteja enfrentando. Talvez um desânimo do nada que aconteceu, do nada você começa a ficar desanimado e você não sabe o porquê. Talvez aquele sono pesado que está sendo acometido com você, né? Você não consegue mais levantar para orar nas madrugadas, você não consegue mais tirar um tempo em oração, em leitura da palavra. Isso são ataques de Satanás. Ele está a todo tempo lançando dardos, lançando flechas para nos atingir, né? A nossa mente, o nosso coração, o nosso psicológico. Talvez você está enfrentando algum tipo de situação hoje que você não está entendendo o que é. Você não consegue achar uma resposta para isso. Pode ser uma batalha espiritual. Você pode estar enfrentando uma guerra espiritual. E sem essa armadura aqui, você não vai conseguir vencer. Você não vai conseguir se sobressair. Precisa estar ornamentado, revestido com essa armadura. E é essa armadura espiritual. Davi, ali no livro de Samuel, quando você vai ler a história de Davi, que quando o seu pai manda ele levar mantimento para os seus irmãos que estavam em campo de batalha, e ele vê aquele gigante afrontando o povo, o exército de Deus, e ele fala, não, eu vou, né, lutar contra esse gigante. E Saul pega a sua armadura e dá para Davi se vestir da sua armadura. Nós sabemos que Saul era um homem de estatura física bem alta, Davi já era, né, menor. E Davi, ele até tentou pegar a armadura de Saul e se revestir com aquela armadura, mas o que aconteceu? Ele nem conseguia sair do lugar porque era muito pesado, era muito grande para ele. Saul, ele tentou colocar algo em Davi que não era para ser colocado.
Mas Davi disse, não, eu não posso ir com isso daqui, porque Davi já estava revestido com a armadura espiritual, com a armadura de Deus. Se ele tivesse insistido em ir com aquela armadura de Saul, ele provavelmente teria perdido aquela batalha contra o gigante. Mas ele foi revestido, ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. Ele estava revestido. Então não tente colocar em você a armadura do mundo, que você não vai conseguir vencer. Não tente você tentar achar um jeitinho, né, para revestir da armadura mundana, que você não vai conseguir vencer. Tem que ser revestido com a armadura espiritual, que está escrito aqui em Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10, que eu li aqui para vocês. Então, seja lá qual for o tipo de batalha que você esteja enfrentando, se revista da armadura de Deus, para que você possa vencer essas guerras. Quando você levantar pela manhã, já leia isso aqui, ó, leia o Efésios 6, capítulo 6, versículo 10. Peça ao Senhor para te revestir, porque você vai sair na rua, você não sabe o tipo de situação que você vai enfrentar ali. E até mesmo dentro de casa. Nós temos que pedir ao Senhor para nos revestir com a armadura dele. Muita gente tem perdido guerra, perdido batalha, porque não sabe enfrentar. Quantas pessoas, quantas famílias você conhece que passa por dificuldades financeiras, passa por tantos problemas, e você vê, você sente que é espiritual e a pessoa ali não sabe, porque não estão revestidos, né? Perece ali por falta de conhecimento, assim como diz a palavra do Senhor, por falta de entender que isso é uma guerra espiritual, uma batalha espiritual, né? Não entende. Eu vou falar de um assunto aqui, porque esse assunto sobre guerra espiritual já puxa para outro assunto. Você já entrou em um ambiente, você já chegou em alguma casa de alguém que você entrou ali, você sentiu aquela atmosfera pesada, aquele clima pesado? Você já entrou em algum estabelecimento, em algum lugar, que você já sentiu ali algo ali tenso, a atmosfera ali, o ambiente ali, algo assim baixo? Você já sentiu um peso? Isso mostra que naquele lugar ali, naquele ambiente ali, está sendo dominado por espíritos malignos. Aquele ambiente ali está pesado porque ali tem o príncipe das trevas agindo ali. Tem espíritos malignos, demônios agindo ali naquele ambiente, né? E às vezes o Senhor Deus, ele nos permite sentir isso. Às vezes os nossos sentidos espirituais estão muito aflorados, como o ouvir, o sentir, o cheiro. Já entrou em algum ambiente que você sentiu um cheiro estranho? Você já conseguiu sentir isso? A sua visão, né? Você já conseguiu olhar e ver alguma coisa? Então o Senhor Deus, às vezes ele permite. E se você não estiver preparado ali, revestido com a armadura, você pode ser atacado. Você pode sair daquele lugar ali carregado por espíritos. Então, toda vez que você for em algum ambiente, que você sentir um peso espiritual ali maligno, você tem que começar a orar e repreender e se revestir da armadura de Deus, para você não ser atingido ali, para que você não venha ser atacado. Então, a armadura de Deus, ela é essencial para qualquer cristão lutar, para qualquer cristão vencer a guerra, né? Ali em 2 Crônicas, capítulo 20, fala que Josafá, ele ia enfrentar uma das suas piores guerras, e viria 3 reinos contra ele, mas Josafá foi buscar a armadura de Deus. Ele foi para o jejum, para a oração, e o próprio Deus se encarregou de lutar a guerra de Josafá. Muitos crentes, muitos cristãos, muitas pessoas têm perdido as guerras e batalhas porque têm buscado solução aonde não se deve buscar. Têm entrado em desespero, têm deixado a ansiedade tomar conta, têm deixado a preocupação demasiada tomar conta e têm perdido, e têm ficado andando de um lado para o outro, andando em círculo às vezes, porque estão perdidos, buscando a solução onde não se deve buscar.
É aqui, ó, é aqui que você vai conseguir vencer através da palavra de Deus. Aqui tem um manual de fé e prática para todo cristão, para toda pessoa que quer conseguir vencer qualquer tipo de batalha. É aqui. Por mais que a sua guerra às vezes vai demorar 1 ano, 2, 10 anos, mas é somente aqui. Aqui tem tudo que você precisa para vencer a sua guerra. Então, se você está passando por algum tipo de situação que você não está encontrando jeito, comece a se revestir com a armadura de Deus. Coloca aí o capacete, a couraça, o cinturão, coloca os calçados, o escudo, aí a espada. Você vai ver, eu tenho certeza que você vai conseguir vencer, que você vai conseguir guerrear, que você vai conseguir até ajudar outras pessoas que estão passando por um momento difícil. Talvez você está enfrentando um momento aí de dificuldade na sua casa, com seu marido, com a sua esposa, com o seu filho. É um vício, talvez, que você não consegue tirar. Comece a se revestir com a armadura de Deus. Comece a fazer jejum. Eu tenho um vídeo aqui sobre jejum, sobre oração. Comece a incluir tudo isso no seu dia a dia. Eu tenho certeza que você vai vencer as guerras do seu dia a dia. Comece a se equipar com a armadura de Deus. Se desprenda das coisas mundanas. Se desligue um pouco das coisas terrenas e comece a se preocupar com as coisas espirituais. Né? A gente perde as guerras, as batalhas por coisas bobas. Por momentos assim que a gente deixa passar e acha que não tem nada a ver. Muitas coisas entrando na nossa vida, entrando no nosso dia a dia, sabe? O inimigo às vezes ele usa pessoas para nos atacar, para nos atingir. Uma vez o Senhor Deus falou comigo que Satanás ele usa pessoas fracas para atingir o nosso ponto fraco. E aí a gente quer lutar contra a pessoa e não é. É contra quem está por trás daquela pessoa. Então, que essa palavra de hoje, sobre guerra, sobre batalha espiritual, que você venha cada vez mais crescer e buscar do Senhor o que você precisa fazer. Começando por aqui, ó, se revestindo. Se revista da armadura de Deus. Não entre em guerra despreparado. Não entre em guerra despreparado. Não vá orar em algum lugar sem você estar preparado. Não coloque a mão na cabeça de alguém sem você estar preparado para isso, porque dependendo do que aquela pessoa tiver, pode passar para você, pode atacar você. E se você estiver despreparado, você vai sofrer as consequências. Então, que em nome de Jesus, a partir de hoje, se você está perdido, se você está andando de um lado para o outro e não sabe para que lado vai, comece a se revestir hoje. Peça, Senhor, me revista com a tua armadura. Leia. Né? Ore a palavra, eu já disse isso aqui, ore a palavra, abre lá em Efésios 6 e começa a orar a palavra, para que você possa vencer no nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês, guarde esse vídeo na sua memória, você vai ver, mas guarde ele na sua memória, no seu coração, para que você possa conseguir, em nome de Jesus, vencer as suas guerras, vencer as suas batalhas, em nome de Jesus. Que Deus abençoe.